Olá, meus amores! Estamos juntos aqui para mais uma aula de Educação Física do 8º ano do Ensino Fundamental, ok? Nosso conteúdo continua sendo a ginástica, mais especificamente a ginástica de condicionamento físico, ok? Então, olha só, esse é o nosso objetivo da aula. Então, nosso objetivo vai ser vivenciar e distinguir programas de exercícios físicos, identificando a relevância de uma prática pautada nas necessidades corporais de forma individual e coletiva, certo? Então, vamos lá começar. Afinal, professora, o que é exercício físico? Então, ó, o exercício físico, ele é toda atividade física planejada e estruturada com o objetivo de melhorar ou manter a forma física e as suas capacidades físicas. Então, nós podemos dizer que o exercício físico é diferente da atividade física. Porque, olha só, vamos lá. A atividade física, nós podemos dizer que é qualquer movimentação corporal que nós fazemos no nosso dia a dia. Exemplo, você vai fazer uma caminhada da sua casa para a escola e da escola para a sua casa, ok? Você está se movimentando, mas você não está colocando nenhum objetivo direto nessa ação. Quando nós falamos de exercício físico, nós podemos dizer que é um objetivo. Então, exemplo, quando eu volto da escola, eu vou fazer uma caminhada com a minha mãe todas as tardes, certo? Para que a minha mãe consiga fazer um processo de emagrecimento, por exemplo. Ou só para sair do sedentarismo. É uma opção também, ok? Então, olha só. Falando agora sobre os programas de exercício físico. Nós podemos dizer que são as atividades escolhidas para compor um planejamento de exercício físico. Lembrando que todo planejamento precisa ter um objetivo. E essas atividades, elas podem variar desde treinos esportivos, né, de modalidades esportivas específicas, até exercícios físicos de maneira isolada. Então, como assim, professora? Vamos lá. Vamos supor que você decidiu treinar vôlei. E aí, o seu treinador, o seu técnico de vôlei, ele vai elaborar um programa de exercício físico para você e para a equipe, de acordo com as necessidades do vôlei especificamente. Isso também pode acontecer com o basquete, com o futebol, com a natação, com a ginástica, certo? Para qualquer esporte. Por quê? Porque vocês precisam contribuir para o esporte com movimentos específicos daquela modalidade, ok? Quando nós falamos de atividades ou exercícios que são feitos de maneira isolada, nós estamos falando de abdominal, como aqui estamos na imagem vendo. Nós podemos também falar de flexão de braço, que é mais conhecido como marinheiro, ok? Nós também podemos citar o polichinelo. Tudo isso são exercícios que nós podemos fazer de maneira isolada, que pode ser ou não, que estão presentes em modalidades esportivas ou não. Você pode fazer na aula de educação física na escola, por exemplo, você pode fazer em casa, você pode fazer na rua, ok? Por isso que a gente fala que são exercícios feitos de maneira isolada. Vamos seguir. Sobre o programa de exercício físico, para ele ser considerado assim bem completo, certo? Bem feito, nós temos que considerar 3 tipos de modalidades de exercício, digamos assim, que são os exercícios aeróbicos, anaeróbicos e os exercícios de flexibilidade, ok? Então, o que seria isso, professora? Vamos agora analisar cada tipo de exercício especificamente. Olha só, os exercícios aeróbicos, eles são realizados de maneira contínua, geralmente numa intensidade que varia de leve a moderada, e eles utilizam o oxigênio como a sua principal fonte de energia
para conseguir gerar o trabalho muscular, certo? O trabalho nos nossos músculos. Então, dois exemplos que nós vemos aqui na imagem são as corridas, e aí mais especificamente corridas que são mais longas, certo? Que tem uma duração maior, e também o ciclismo, ok? Que também tem uma duração maior. Quando nós falamos dos exercícios anaeróbicos, nós podemos pensar que ele é o oposto dos exercícios aeróbicos, certo? Por quê? Porque eles são realizados com uma intensidade maior, ok? E eles possuem intervalos entre as execuções. Por quê? Porque se eu estou fazendo um exercício com uma força maior, ok? Estou ali dando o meu máximo naquele exercício. Eu não vou conseguir segurar esse meu máximo por muito tempo. Então, por isso que eu preciso ter esse intervalo para o corpo recuperar e a gente conseguir fazer novamente aquela sequência de exercícios, ok? E aí, a fonte de energia principal desse tipo de exercício é a glicose, ok? Aqui na imagem nós vemos dois exemplos. O primeiro exemplo, muito conhecido, é a musculação. A musculação, ela é um tipo de exercício anaeróbico bastante conhecido, ok? E essa imagem que está ao lado é uma corrida também, mas ela é uma corrida que a gente chama de sprint. Por quê? Porque ela é uma corrida onde o intervalo é curto e a intensidade é altíssima, ou seja, o corredor, o atleta, ele vai dar o máximo de si, ok? Na maior velocidade que ele conseguir fazer e no menor tempo possível, ok? São o que a gente chama no atletismo os tiros de corrida, ok? Porque a velocidade é intensa. Vamos agora falar dos exercícios de flexibilidade, ok? Então, olha só, esses exercícios, eles são voltados para o alongamento do nosso corpo, visando uma maior amplitude de movimento e também fortalecendo as articulações e prevenindo as lesões, ok? Por quê? Porque o nosso alongamento, ele foca principalmente nas nossas articulações. Então, professor, o que seria essa amplitude de movimento? Um exemplo, o nosso cotovelo, ok? Nós conseguimos flexionar e nós conseguimos estender. Então, quando a gente tem, por um acaso, algum problema na nossa articulação ou quando a gente não alonga corretamente, ao invés de a gente conseguir executar o movimento completo, ele vai ficar encurtado, ou seja, ele só vai abrir até uma certa angulação. Ele não vai passar para o completo. E isso acontece com todas as nossas articulações. Pode ser com o cotovelo, com o joelho, com a nossa coluna. Então, o alongamento, os exercícios de flexibilidade, eles vêm para que a gente consiga garantir que o nosso corpo esteja apto para conseguir fazer todas essas possibilidades de movimento. E isso, no dia a dia, na prática, nos ajuda nas tarefas diárias que muitas vezes a gente nem percebe, mas que quando a gente trabalha esse alongamento, trabalha esses exercícios de flexibilidade, a gente consegue qualificar o nosso movimento no dia a dia ali, da nossa casa, do nosso trabalho, certo? Então, ó, dois exemplos que eu trouxe para vocês aqui nas imagens. O primeiro, que é a ponte, que a gente chama, que é ali que o rapaz está fazendo. É um exercício de flexibilidade mais complexo? É sim, mas trabalhando a gente consegue fazer. E aqui ao lado é a yoga. Na yoga, a gente consegue também trabalhar bastante a flexibilidade, certo? Então, olha só. Sobre a relevância desses programas de exercícios físicos para o indivíduo e para a comunidade. Então, nós podemos dizer que, ao praticar exercícios físicos, nós conseguimos diversas melhorias, tanto para o nosso corpo quanto para a nossa mente, como o aumento da massa muscular, o controle da glicemia, que é o açúcar no sangue, a pressão arterial. Evitamos também o surgimento de algumas doenças
E quando a gente faz esses exercícios em conjunto, nós também estimulamos a socialização, o espírito de equipe e o senso de coletividade, ok? Então, são benefícios que nós podemos dizer que está também contribuindo para o indivíduo e também contribuindo para a coletividade, para a comunidade. E aí esta comunidade pode ser numa visão mais ampla, como numa visão mais local aí do seu bairro, da sua rua, certo? Então, olha só, chegamos no momento desafio. O que é que a gente vai fazer hoje? Eu vou solicitar a vocês que vocês pesquisem aí no bairro onde vocês moram quais são os locais que vocês possam praticar exercícios físicos, ok? Realizar esses programas de exercícios físicos e vocês vão descrever qual é o tipo de exercício que pode ser feito naquele local. Então, por exemplo, professora, eu sei que aqui na minha comunidade tem uma praça, mas essa praça ela é pequenininha, a gente não tem pista para caminhada, ela é bem pequenininha, não tem problema. Você vai aí pensar qual é o tipo de exercício que você pode fazer nessa praça. São exercícios anaeróbicos? São exercícios de flexibilidade? Ou são exercícios aeróbicos também? Ou os três? Bom, você que vai avaliar de acordo com o local que você encontrar. Tá certo? Todo mundo entendeu? Então, olha só. Muito bom estar com vocês mais uma aula, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido mais sobre esse nosso conteúdo e nos encontramos na próxima aula. Beijo!